Oi, oi, superfono da voz! Nesse vídeo eu não vou ensinar nenhum conceito complexo, mas sim eu vou te ensinar de uma forma muito rápida e simplificada um dos principais passos que eu considero na fonoterapia vocal, que é justamente a elaboração e também a utilização do planejamento terapêutico do seu paciente de voz. Então, assim, se você gosta de conceitos, né, complexos, palavras difíceis ou então vídeos muito longos, nem continua assistindo esse vídeo. Mas se você quer aprender de uma forma rápida, né, num curto espaço de tempo, fique aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te ensinar como fazer o planejamento terapêutico do seu paciente de voz. Então, assim, convenhamos, né, quando você avalia o seu paciente de voz, nesse momento da avaliação você já sabe, né, o que precisa ser trabalhado, não é mesmo? Só não sabe como estruturar esse plano, como utilizá-lo ao longo da terapia de uma forma prática e usável, né? Como disse uma pessoa que eu conheço, nossa consultora de moda, usável, né? Gostei desse termo. Mas aí é justamente essa estruturação que separa muitas vezes profissionais regulares, medianos, aqueles iguais a todos, né? Daqueles profissionais realmente diferenciados, os superfonos da voz que nós chamamos. Então, assim, pode até ser que aconteça com algum de vocês, assim, algo que também já aconteceu comigo, né, no início da minha trajetória profissional, que é a questão, assim, de saber avaliar, né, fazer uma coleta de dados impecável e aí ao longo do processo terapêutico ir esquecendo, né, de alguns dados que eu percebi que precisavam ser trabalhados e aí só no momento da reavaliação perceber, poxa, olha, eu esqueci, né, de trabalhar tal coisa, acho que eu poderia ter tido um resultado diferente se eu tivesse trabalhado isso ou aquilo, né, de uma forma diferente. Ou muitas vezes pior, né, a gente às vezes acontecer de o paciente desistir porque ele não vê os resultados, assim, com a fonoterapia, ele acaba desistindo ou vê os resultados de uma forma muito lentificada, né? Então, se isso já aconteceu ou acontece muitas vezes para você, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar, tá? Meu nome é Mara Kelly Christman, eu conduzo junto com a fonoaudióloga Josiane Lima o perfil Trocas na Fono no Instagram, nós temos também um canal no YouTube, Trocas na Fono, e eu atualmente trabalho em 2 faculdades de fono aqui de Santa Catarina, sou doutora em voz e vou ajudar você então nesse processo. Bom, quando a gente fala em planejamento terapêutico, nós temos que ter primeiramente uma coisa, que é o diagnóstico fonoaudiológico, tá? O diagnóstico e o planejamento ali, ele é a etapa final de todo esse processo de avaliação, certo? Então, assim, a gente tem que ter primeiro, antes de pensar no que eu vou trabalhar com o meu paciente, eu preciso ter o diagnóstico fonoaudiológico, tá? E não se enganem, tá, gente, que o diagnóstico fonoaudiológico, ele não é o diagnóstico otorrinolaringológico. Já conversei isso com vocês em outros momentos, né? Então, o paciente que tem nódulos vocais, o nosso diagnóstico não é nódulos vocais, né? Nós trabalhamos, o nosso objeto de trabalho é a voz, é a função vocal. Então, o nosso diagnóstico, ele vai começar com disfonia. E aí nós temos toda aquela etapa, então, de classificar o tipo da disfonia, de especificar dentro desse tipo, né? Às vezes tem as subdivisões. E aí eu quero te mostrar uma planilha que eu e a Josi nós construímos, né? Nós temos mais de uma aqui para cada tipo de disfonia. Essa planilha nós construímos há muitos anos, assim, para na verdade a gente estudar logo que a gente se formou, para facilitar a nossa vida na hora do diagnóstico. E agora a gente está, né, dividindo com muitos fonos. Essa planilha é o seguinte, ó. Você vai ver, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é a planilha da disfonia funcional. Vejam quantas, ó, aqui diz, ó, disfonia funcional, e aí tem várias, né, subclassificações. Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é a disfonia funcional, aí aqui tem a primária por uso incorreto da voz. Aí depois eu vou vendo, facilita, né? Eu só vou vendo na próxima coluna, qual é a subcategoria que se encaixa, né, para o meu paciente, e aí depois eu vou elaborando esse diagnóstico, assim, acaba facilitando muito a nossa vida. E ao longo desse vídeo eu vou também te contar
como que você pode fazer para ter acesso também a essa planilha que muitos fonos já estão usando e estão adorando, inclusive. Então, deixa eu te falar rapidamente mais alguns detalhes sobre o diagnóstico, tá? A gente, além de poder usar depois essa planilha aqui, classificar certinho o tipo da disfonia, tem algumas especificações que você tem que colocar em relação ao seu paciente. Então, por exemplo, qual é a lesão que ele tem que especificar. Se ele tiver uma lesão ou alguma condição unilateral, você tem que escrever em qual prega vocal, se é direita ou esquerda, porque muitas vezes isso pressupõe você usar exercícios, né, de mobilização de cabeça, enfim, lateralização, e aí a gente tem que saber o lado, não dá para só confiar na nossa memória. Outra coisa importante também é citar todas as alterações que o paciente tem, né? Então, assim, ele vem comigo para tratar a voz, mas ele tem também um ceceio anterior. É uma alteração de MO, mas a gente sabe que influencia na voz, então eu vou colocar também no diagnóstico lá, disfonia, tal, e, né, presença de, enfim, ceceio anterior. Vou também ter que decidir quando esse paciente tiver mais de uma alteração vocal, mais de uma alteração fonoaudiológica, né, não somente na voz, eu vou ter que decidir qual que eu vou colocar em primeiro ali, né, qual que é a mais limitante. Eu brinco assim, não, a primeira é voz, porque eu gosto de voz, né? Não é assim, então a gente precisa decidir. Às vezes eu cito exemplo, uma criança, por exemplo, que tem nódulos vocais, ele tem 6 anos de idade e também tem um desvio fonológico. Daí muitos falam, né? Os alunos geralmente falam, não, daí a voz vem em primeiro, porque ele tem nódulos, já é uma lesão. Aí há controvérsias, né, pessoal? Eu entendo que uma criança, por exemplo, ali na fase de alfabetização, o que é pior para ela, o que é mais limitante, assim, na vida dela, né? E vai, às vezes, gerar repercussões para o futuro. Eu acredito que seja o desvio fonológico, porque daí vai impactar diretamente sobre a questão mesmo da alfabetização, muitas vezes vai levar aí essa dificuldade, assim, depois na aprendizagem mais para frente. Então, eu penso que nesse caso, o desvio fonológico viria primeiro. E assim, a gente vai ter que sempre ir analisando conforme o caso do paciente, conforme a idade, conforme a demanda que ele tem e tudo mais, tá? E aí, gente, a gente vai seguir com o planejamento terapêutico, né, propriamente dito, que é geralmente um terror, assim, para muitas pessoas. Eu vejo, por exemplo, o caso dos alunos, antes deles chegarem no estágio, ou lá no estágio, quando eles então têm que fazer o planejamento do seu paciente, olha, é um terror, assim, só falta, né, enfim, só falta se benzer de tanto medo que eles ficam. E aí depois que eu explico como é que é, eles percebem que é muito simples, não tem motivo para tanto pânico, tá, gente? O planejamento terapêutico geral, a gente tem que realmente fazer, tá, gente? Isso aí é um detalhe importante, eu acho que é o primeiro pulo do gato aqui nessa história toda. É fazê-lo, né, realmente por escrito, né? Ele não pode ficar só na minha cabeça, porque, não sei vocês, mas eu não confio 100% na minha memória, ainda mais em virtude do que a gente quer, para mim e para vocês todos, que é uma agenda cheia de pacientes, né? Eu não posso confiar na minha memória, senão eu vou correr o risco de esquecer detalhes importantes, tá? Então eu preciso realmente estruturar, fazer, seja lá digitado, à mão, como queira, né? Mas eu preciso fazer. O que vai nesse diagnóstico? Então, assim, primeiro, objetivos gerais, objetivos específicos e técnicas selecionadas. Pronto, gente, tira aqueles minutos de tempo para sentar, analisar e fazer, e depois é muito fácil, porque daí vai estar pronto, vai ser só consultar. O que são os objetivos gerais? São os grandes objetivos, assim, né? Então, por exemplo, o que seria um grande objetivo, né? Promover orientações vocais, né? Então, estou falando de um objetivo grande que é orientações. Dentro desse objetivo tem várias orientações que eu vou querer dar para o meu paciente, tá? Então, é um objetivo grande. Por exemplo, realizar o treinamento vocal é um objetivo grande, porque dentro desse treinamento eu tô falando de aspectos de qualidade vocal, de resistência, de ressonância, enfim, tô com vários pequenos objetivos dentro disso que eu quero, né? Ou então posso colocar de uma forma diferente, promover melhora,
na voz, né? Então, existem mais de uma forma, assim, da gente escrever esse objetivo, mas vocês precisam entender que ele é um grande. Se esse paciente tiver uma alteração de motricidade orofacial, como eu citei, né, o caso do ceceio, aí eu vou ter que colocar um objetivo geral, né, então, adequar ou melhorar estruturas e funções do sistema estomatognático. Então, estruturas e ou funções, né, dependendo daquilo que estiver alterado. Eu não posso simplesmente, não, eu gosto de voz, eu vou só trabalhar a voz e vou deixar o resto para o paciente trabalhar depois. Eu entendo que isso faz parte, né, que a gente precisa colocar no nosso plano para também poder contemplar, tá? Então, assim, objetivos gerais, tranquilo, gente, não tem nenhuma dificuldade, é só colocar ali alguns. Eu sempre coloco também encaminhar o paciente para outros profissionais, né, também é um grande, depois que eu vou especificar para quais que eu vou encaminhar. E aí vem os objetivos específicos. Gente, pensem comigo, agora vocês vão descobrir um mundo aqui, né? De tanto que eu vou simplificar a vida de vocês. Da onde que vêm os objetivos específicos? Da onde que eles surgem? Eu tenho que ter criatividade para pensar nos objetivos específicos, eu tenho que fazer um doutorado, eu tenho que ler 500 artigos. Gente, não! Os objetivos específicos, eles vão surgir da avaliação. Então, assim, eu fiz lá a minha avaliação, cada aspecto, isso aqui tá alterado, isso aqui tá fora do normal, vai me gerar um objetivo específico, entenderam? Então, assim, esse paciente, o tempo máximo de fonação dele tá curto, é um exemplo. Então, eu vou lá colocar um objetivo específico que eu quero trabalhar isso. Como é que eu escrevo? Tanto faz. Aumentar o tempo máximo de fonação, melhorar o tempo máximo de fonação, escreve do teu jeito, não importa, escreve do jeito que você consiga entender. Pronto! Daí, gente, aí que vai, né, eu acho assim, o segundo pulo do gato, né, que é analisar realmente todas as avaliações e não tentar lembrar só do que foi alterado, o que não foi. Analisar a anamnese. A anamnese também vai trazer objetivos? Vai trazer objetivos, sim. Por exemplo, é na anamnese que a gente vai entender como é que é a questão do uso da voz, dos hábitos do paciente, e é lá da anamnese que a gente vai gerar os nossos objetivos daquilo que a gente precisa orientar. Lembram que no objetivo geral tinha lá realizar orientações vocais? Então, aqui no específico, nós vamos colocar o quê? Então, orientar sobre hidratação, ou então orientar sobre melhora, né, da hidratação, orientar sobre, pigarro, orientar sobre o café, né, sobre os malefícios do café. Por quê, gente? Porque eu vou trabalhar com o meu paciente somente aquelas coisas que precisam ser trabalhadas em termos de orientação. Eu detesto, assim, aquela coisa de tacar para o paciente 500 orientações ali no primeiro dia e esquecer para sempre, né? O fato dele seguir essas orientações ou não vai implicar na melhora dele ou não, né? Então, eu não posso fazer só na primeira sessão e depois esquecer, tá? Então, eu tenho que ter lá exatamente aquilo que eu quero orientar para ele, para não perder tempo, para não dar 500 orientações que ele não precisaria ouvir e vai confundir a cabeça dele. Então, eu tenho que ir direto no foco. E, além disso, é importante que isso esteja no nosso plano terapêutico, para que depois, toda vez que eu for consultar isso e ver, né, se esse paciente já está melhor ou não, eu lembro, eu orientei, mas eu não chequei para ver se ele já se adequou, se já está seguindo isso ou ainda não. Isso é importante, né? Então, é importante estar ali pra gente lembrar de checar essa informação, tá? E aí, gente, assim por diante, tá? Com todas as avaliações, o paciente tem rouquidão, tá normal? Não, não é normal ter rouquidão. Então, vai lá, um objetivo específico, melhorar a qualidade vocal ou reduzir a rouquidão, e aí depende muito, assim, isso também é uma questão importante, o verbo que eu for escolher. Que verbo que eu vou escolher aqui? Eu vou colocar adequar o tipo de voz? Às vezes, se ele for um paciente que fez uma cirurgia laríngea, nem sempre eu vou conseguir adequar 100%. Às vezes eu vou ter que colocar um objetivo realístico, reduzir a rouquidão ou adaptar a qualidade vocal, enfim, entenderam? Então, eu vou adequar esse verbo. E aí, gente, aqui vem o terceiro pulo do gato, né, nessa questão de planejamento terapêutico, que embora uma coisa muito simples, eu vejo que muitos esquecem, que é o que, gente?
coloca esse plano aonde quer que você use aí no prontuário do seu paciente, se usa o prontuário físico, prontuário digital, sei lá, numa planilha em Excel, aonde quiser, para que você consulte de fato. Toda vez que você for pensar, bom, o que eu vou trabalhar com o meu paciente na sessão de hoje? Tem que olhar o plano para lembrar, né? Não é todo paciente igual, não vou fazer com todos os meus pacientes as mesmas coisas, tá? Então tem que olhar o plano e consultar, e também eu gosto de ir marcando o que a gente já conseguiu, né, atingir e o que não, até pra gente conseguir tendo uma visão mais realística de que ponto que a gente tá na fonoterapia e ir falando com ele também essas coisas, tá, gente? Agora eu tenho um convite para te fazer. Se você gostou desse vídeo, achou que eu consegui simplificar para você essa etapa da fonoterapia, eu quero te convidar para vir aprender comigo e com a Josi, de uma forma bem simples, assim como executar os demais passos da fonoterapia vocal. Então, começando com a coleta de dados, o que precisa saber para a primeira sessão de fonoterapia, inclusive com perguntas sugeridas para anamnese, quais são os parâmetros que precisam ser coletados na avaliação e com as orientações também de procedimentos em relação à coleta, interpretação de dados. Você vai ter acesso aos parâmetros de normalidade para cada uma das medidas coletadas, para cada uma dos parâmetros coletados, para que você possa ter clareza, né, se esse paciente apresenta um resultado alterado ou não, como interpretar esses dados e aí como elaborar o diagnóstico fonoaudiológico. Já te dei um spoiler, né, que tem essa planilha maravilhosa aqui, que simplifica demais a questão da elaboração do diagnóstico fonoaudiológico de uma forma prática e rápida. Além de pontos importantes que precisam ser considerados na hora de traçar suas condutas, tomar as decisões importantes na fonoterapia, como por exemplo, qual é a periodicidade das sessões que esse paciente precisa, uma, duas, três, 5 vezes na semana, quais os encaminhamentos que você vai precisar encaminhar, e também quais os critérios de alta que você precisa considerar para poder dar alta com segurança para esse paciente, né? Decidindo então esse momento certo da alta. Além disso, como executar as técnicas vocais de maneira correta, como planejar a estrutura da sessão da terapia. Eu já falei para vocês nesse vídeo como fazer o plano terapêutico geral, mas ainda tem mais aulas sobre como planejar a estrutura de cada sessão em um curso que eu e a Josi elaboramos, que chama-se Checklist da Fonoterapia Vocal. E agora, quanto vale o checklist da fonoterapia vocal? Bom, preciso te dizer que a proposta principal desse curso é te fazer entender todos os passos da fonoterapia vocal de uma forma prática e rápida, valorizando o seu tempo. Isso porque nós duas, Josi e eu, nós sabemos que a vida de fono é muito cheia, né? Muito corrida, e o tempo é o seu bem mais precioso. Dinheiro a gente gasta e a gente recebe, a gente repõe, mas o tempo gasto, ele não volta mais. Então, assim, quanto custa a sua hora, né? Se a gente comparar com um atendimento, né? Enfim, vamos colocar uma média talvez de R$100 aí a hora de trabalho, quem sabe, dependendo do emprego, às vezes pode variar. Mas então, digamos assim que você, né, assista algum curso longo para ter esses entendimentos todos, ou mesmo que decida estudar sozinha, né, sem a orientação de alguém. Então, com isso, né, sem essa orientação, acabaria levando muito tempo para ler diversos autores, diversos materiais, buscar, pesquisar, até chegar nesse conhecimento prático que é o que você quer. Mas e aí, se você soubesse, né, de um curso com poucas horas e com materiais bem práticos, bem aplicáveis, que facilitariam a sua prática clínica diariamente, e aí com isso te fariam economizar muito tempo, né, dali por diante. Só nessa questão aqui, ó, dessa planilha, você já economiza vários minutos em cada elaboração do diagnóstico fonoaudiológico, sem falar nos protocolos que a gente disponibiliza em Word para você só editar, pronto, né? Então, você acha que isso valeria R$1.000? Será que isso seria um bom investimento? Com certeza sim, né?
Mas então você vai ficar feliz em saber que nós não vamos cobrar nem perto de R$ 1.000. Eu e a Josi, nós sabemos que esse conhecimento, ele na realidade, ele vale muito mais, né, do que R$ 1.000. Afinal de contas, nós levamos muitos anos para aprender, para adquirir todo esse conhecimento. Mas também sabemos, né, que nós também gostaríamos de ter tido acesso a um conhecimento tão facilitado, tão prático no início da nossa carreira. Então, ao invés da gente cobrar o que a gente acha justo, você só vai precisar investir 5 vezes de 21,11. É isso mesmo, gente. Muito barato, né? Não dá pra nem pensar duas vezes, né? Então, clica aqui no botão checklist da fonoterapia vocal para ver todos os conteúdos certinho e se inscreve e vem ser nosso aluno, nossa aluna.